Muito bom dia, Paranaguá. Bom dia para todo o nosso litoral. Tá começando o programa mais feminino do seu rádio, do que elas gostam. Muito prazer, eu sou a Bárbara Rodrigues e nós vamos juntos por aqui nessa manhã de sábado, hoje dia 24 de julho de 2021. E você pode acompanhar o nosso programa do que elas gostam pelo rádio, nas ondas da 90.3, ou então pelas nossas plataformas digitais, né? O nosso Facebook e no nosso canal do YouTube. Bom, e hoje a gente vai falar sobre as mulheres que fizeram história aqui na cidade de Paranaguá, porque no dia 29 de julho, Paranaguá completará mais um ano. E claro, o programa do que elas gostam neste sábado vai ser muito especial. São 373 anos de história para contar. E nós vamos falar de algumas mulheres inspiradoras que fizeram história em nossa cidade, hein? São figuras femininas marcantes que transformaram para melhor todos os lugares por onde passaram. E muito bem, então, para falar sobre essas mulheres, para falar sobre toda essa história de Paranaguá, a gente está recebendo aqui no estúdio audiovisual ilustres convidadas para esse programa. E elas são ícones da cultura parnanguara. Eu quero dar um bom dia aqui para a dona Maria Helena Nísio, professora, musicista, historiadora e compositora. Bom dia, dona Maria Helena, seja bem-vinda aqui ao programa do que elas gostam. Bom dia, Bárbara. Eu agradeço muito o convite que foi feito para a gente poder participar do seu programa. Fico feliz porque falar sobre mulheres de Paranaguá, mulheres que fizeram a nossa história, é realmente muito importante. Agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Muito obrigada. Obrigada eu. E também, junto com a dona Maria Helena Nísio, dona Lucy Tavares, historiadora, poetisa, compositora e carnavalesca. Bom dia, dona Lucy Tavares, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. E como a Marilena falou, agradecemos pelo convite, porque é uma data muito importante falarmos sobre as mulheres de Paranaguá. Porque são muitas mulheres. Talvez a gente não consiga falar todas, mas são muitas mulheres de Paranaguá que deixaram história nessa cidade. É verdade. Isso que a gente estava conversando durante toda essa semana, né? São tantas mulheres que fizeram história, seja por onde elas passaram, né? Nas suas profissões, em casa mesmo, com as suas famílias, elas fizeram história. E a gente até comentou assim, né? A dona Maria Helena até falou no dia, né, Bárbara? Mas vamos falar de algumas também que não aparecem nos livros, né? Mas que elas também fizeram parte da história de Paranaguá. E eu falei, nossa, eu espero que a gente consiga falar um pouquinho de todas, né, durante o programa, porque é maravilhoso eu conversando com vocês duas durante aquela tarde que a gente teve, e eu fiquei encantada com as histórias que vocês contaram. Mas a gente vai começar, então, por ela, que é Júlia da Costa, a primeira poetisa, a primeira que teve um livro publicado. Não é verdade, dona Maria Helena? Exatamente. Depois da morte dela, os amigos se reuniram, publicaram um livro. Júlia da Costa foi uma mulher muito inteligente, muito culta, muito preparada. Ela estudou muito, tocava piano também e se dedicou muito à poesia. Escreveu muito e, apesar de ter essa capacidade de escrever com tanta sinceridade e amor, ela também era muito triste. Então as poesias dela são poesias tristes, poesias na tela temos uma foto de Júlia da Costa. Olha só. Para quem está acompanhando, né, pela internet. Então, a gente vai falando aqui. Pois é. E os meninos trouxeram as imagens. Júlia da Costa, ela saiu de Paranaguá, ainda menina ainda. Muito jovem, né? Eu fui com a mãe para Santa Catarina, e lá em São Francisco do Sul, era a terra da mãe dela. Quando o pai dela morreu, a mãe foi com ela para Santa Catarina, para São Francisco do Sul. E lá, então, ela viveu e nunca mais voltou para Paranaguá. A paixão dela era Paranaguá, mas ela nunca mais pôde voltar para Paranaguá. E lá, então, ela teve, assim, um namorico, vamos dizer assim. Ela se encantou com um rapaz, né? Um Carvo Oliva, que era mais moço que ela. 5 anos de diferença, né? Isso mesmo. Ele era mais moço, mas ele era
ele tinha assim uma sensibilidade também de poeta, ele era músico, e ela também ficou assim bastante ligada a ele por essa parte poética. E trocavam correspondência e poesia para lá, poesia para cá, mas a mãe dela não permitiu namoro nenhum, porque ele também era um rapaz muito simples, não tinha recursos. E no fim das contas, Júlia da Costa teve que casar com um senhor muito mais velho que ela, um homem rico, um homem de posses lá em São Francisco, e depois que ela casou, então, ela nunca teve com esse Carvo Oliva nenhum relacionamento que não fosse um amor platônico, né? Ela gostava dele porque a sensibilidade dele era muito grande, ele era um poeta. Sim. E o marido dela não, o marido dela era um homem de negócios, era um homem rico, mas não tinha essa sensibilidade que ela tinha, né? Então, a história dela é esta, e ela foi, assim, uma pessoa, depois que casou, eles moraram numa casa que diziam que era uma casa muito grande, muito boa, um sobrado lá em São Francisco do Sul. Inclusive, sabe, nós estamos tendo agora pela internet uns vídeos, umas lives que estão sendo feitas lá em São Francisco do Sul a respeito de Júlia. É verdade. Júlia da Costa. Então, é o Júlio de Júlia, né? O Júlio de Júlia. Porque ela nasceu primeiro em 1º de julho e morreu em julho. Exatamente, também, né? Ela nasceu em julho, morreu em julho, e o nome é Júlia. E o nome então, é Júlia. E eles estão fazendo lá em E o aniversário de Paranaguá em julho. Em julho, quanta coincidência, né? Muito envolvimento, né? É verdade, muito. É isso mesmo. Então, lá a prefeitura de lá de São Francisco do Sul e a Fundação Cultural também estão fazendo essa live em homenagem a Júlia da Costa. Eu assisti uma delas, muito interessante, feita a partir do sobrado onde ela morou, onde ela fazia festas e jantares, pessoas muito importantes, tempo, né? Então, muito rica, né? E essas lives que estão fazendo, aqui eu assisti, uma artista faz o papel de Júlia da Costa, fala sobre a vida dela, declama, e as crianças ficam todas assim na praça, em frente ao casarão, e assistindo aquela live, eu achei muito bonita, as crianças vibrando e batendo palma, e a artista lá representando e falando poesia de Júlia da Costa. Então, Júlia da Costa... eu acho lindo isso, né? Passando para as crianças, né, as próximas gerações, para que conheçam a história, né? Então, para conhecer, para que as crianças, exatamente, desde as crianças, já conhecendo, sabendo quem foi, o que fez. E eles têm muito orgulho também de Júlia da Costa, como nós temos orgulho de por ela ter nascido aqui. Sim, muito. E depois os restos mortais também de Júlia foram trazidos para Paranaguá, foram colocados na Praça Fernando Amaro, ali onde é a Caixa Econômica. Hoje, naquela esquina da Caixa Econômica, foi colocada os restos mortais, e agora... Que na época tinha um obelisco ali, só que muito peso estava acabando danificando a urna, né, onde estavam os restos mortais. Exatamente. Né? E dali... eles levaram para o Instituto Histórico e Geográfico aqui de Paranaguá. Correto. Então, nós no Instituto Histórico, eu e Luci também é do Instituto Histórico, nós temos muito orgulho também de termos lá no nosso pátio, lá na área do Instituto Histórico, nós temos, então... Tem a lápide tudo lá, né? Tem a lápide, tem a poesia na parede, coisa mais linda. Quem quiser visitar o Instituto Histórico e ver alguma coisa de Júlia da Costa, do que está escrito na parede, coisa mais linda. Então, nós temos orgulho que Júlia da Costa está no Instituto Histórico e Geográfico, bem guardada, e com muito orgulho, com muita... o Instituto fica assim honrado, né, de ter a cinza de Júlia da Costa lá no nosso Instituto. A gente fica... e pelo carinho que ela tinha muito por Paranaguá também. Naquela conversa que nós tivemos... Luci? Até a Luci estava dizendo outro dia uma poesia que ela falava da pátria, minha pátria. Porque para ela, a pátria dela era a cidade de Paranaguá. Esse poema... esse poema é muito porque ela, ali nesse poema que eu vou falar para você, ela se refere aos sonhos que foram cortados dela. Porque ela não realizou nada do que ela queria, ela era muito triste. Mas ela escreveu um poema muito bonito e eu vou dizer agora para você. Por favor, dona Luci. Minha infância,
meu sonho dourado, astro lindo que além se escondeu, porque as asas brandiste num voo e sorrindo fugiste pro céu. A saudade minha alma devora, e que contigo fugiu minha esperança, e com ela um anjinho mimoso, minha irmã, doce meiga criança. Eu fui logo, que fado cruento, do meu lar tão criança banida. Ai, que dores, que mágoas acerbas, desde então me atormentam a vida. Eu chorei por meu berço mimoso, como pobre proscrito por pão, e sequer não ouvir neste mundo nem um brado de doce afeição. E hoje ainda da pátria me lembro, com dorida saudade e pesar, quando a noite desdobra seu manto e é mais brando, mais doce o luar. E me lembro, se as auras esculam, as ondinas cerulam no mar, eu nas asas das auras desejo a meu solo querido voar. E me lembro das lindas das Meu Deus, estou com a garganta. E me lembro do lindo horizonte, que meu norte quem dera eu voar, para ver os anjinhos diletos do meu puro e saudoso folgar. Para ver minha linda casinha, que pequena deixei a chorar, testemunha dos brincos da infância, que jamais haverei de gozar. Para ver minhas lindas patrícias, visões puras de um sonho dourado, que sorriem, gentis entre as nuvens, do meu vago e tristonho passado. Mas é tudo para mim impossível, tudo é sonho, quimera, ilusão. Só real a saudade que sinto nesta negra e cruel solidão. É que ela vivia triste, porque ela não realizou os sonhos. Parabéns. Você sabe que eu tive a Covid, e de vez em quando eu nunca declamei que parasse um pedacinho, mas depois da minha Covid eu tinha um probleminha meio sério. Não é fácil. Não é fácil, mas vamos lá. Mas foi lindo, dona Lucy. E a senhora tem essa... Dona Lucy tem essa facilidade, né? Que ela decora. Lucy tem uma memória fantástica. Uma memória... Exatamente. Incrível. Gente, como é que pode? A gente fica impressionada de ver como ela decora, não esquece mais, fica na cabeça, né, Lucy? É verdade. E a gente fica feliz. Isso. E eu vou falar para você, eu gosto das poesias de Júlia da Costa. Essa é a que a senhora mais gosta. Mas não é com todo o mérito que ela tem, porque é a primeira poetisa de Paranaguá, aqui do Paraná. Mas a gente tem os poetas preferidos, as poetisas preferidas, né? E eu tenho uma poetisa preferida que eu vou depois falar para você quem é. Depois a senhora fala. Depois eu vou querer saber quem é essa poetisa. Essa poetisa. Dona Lucy. Que deixou muita saudade. Mas ela tem, você vê, ela tem esse carinho enorme por Paranaguá também, né? Sim. Você vê como ela fala de um jeito assim que ela sente muita saudade. Ela sentia saudade da terra. Exatamente, ela diz: pequenina, deixei a minha casa. Sim. Né? E ela fala com Paranaguá como minha pátria. A pátria dela, ela se sentiu exilada fora do Paranaguá. Exatamente. Não é? Paixão mesmo. Os sonhos dela foram cortados. Então, aqui ela diz que quero ver minhas lindas Patrícia, era o que ela brincava, o que ela fazia, os brinquedos que ela não teve, saiu com 12 anos. Ela sentia muita falta disso, né? E olha, para quem gosta de romance, eu vou indicar aqui Roberto Gomes. Ele fez um romance lindíssimo, eu tenho esse livro, é A Vida de Júlia da Costa em forma de romance, a coisa mais linda. Ele começa descrevendo a saída dela com a mãe daqui de Paranaguá, no barco, na canoa, como é que foi, sabe, romanceado, como Júlia estava se sentindo, como a mãe dela também fez com que ela tomasse aquele caminho da vida. Então, um romance de Roberto Gomes que se chama Júlia. Ai, muito bonito, muito lindo vale mesmo. Vale a pena. Vale a pena. A gente lê para conhecer um pouco mais. Hoje as mulheres têm a liberdade, né? Antigamente havia um casamento imposto pela família. Exatamente. Cortou o sonho. Ele era completamente diferente de tudo que ela gostava. Ela gostava de poesia, então ela se correspondia com o Benjamin pelas cartas. Até quando deu. Depois ele foi para o seminário, depois voltou. E a vida dela foi muito triste. É verdade. Então, no final da vida dela, que ela já estava
estava meio cega, já não tinha coordenado. Os paranguaras que iam visitá-la, quando chegavam, ela, mas não vai receber. Mas quando falavam que era Paranaguá, ela se iluminava, porque ela via o Rocio, o Campo Grande, o Itiberê, era a vida dela Paranaguá. Júlia da Costa foi uma grande poetisa e uma mulher sofredora. Realmente uma mulher à frente do seu tempo, à frente do seu tempo. Até eu lendo também lá no Facebook do Instituto Histórico, eles também fazendo esse compartilhamento das lives que estão acontecendo lá em São Francisco, né, e comentando, né, que ela pintou o cabelo numa época onde as mulheres, né, não podiam fazer isso. Pintava cabelo, se pintava então bastante, se arrumava, se enfeitava, apesar da tristeza no coração, mas ela aparentemente era uma pessoa assim exuberante, né? Mas ela tinha, através da poesia, a gente sente a tristeza. A gente consegue. Mas ela realmente era frente do Na casa tempo. dela realiçavam-se muitas festas. Fez festas, porque ele era homem de dinheiro. E ela, quando ele faleceu, até isso ela sentiu falta, porque não tinha mais festa. Né? Então ela foi uma pessoa muito sofredora. A gente consegue perceber nesses poemas que ela faz, Nos poemas. As palavras dela, né? Exatamente. E agora eu quero comentar. Já tem comentário aqui. Tem alguém. O pessoal já mandando comentário para vocês. Que Depois legal. nós vamos ler aqui o que o pessoal está comentando já e achando aqui do programa. Hoje nós falando das mulheres que fizeram história. Mas tem outra também que eu gostaria de comentar com vocês e que nós falamos lá na nossa conversa, de Iria Correia. Pois pintora. Então, essa nossa querida Iria Correia foi também uma mulher muito culta, muito preparada, estudou muito. Era uma pianista também exímia e poetisa. Foi também considerada a primeira poetisa paranaense. Não é? Ela, primeira pintora, né? Aliás, pintora, desculpe. Primeira pintora. Ela era... a foto, temos a foto também. A gente também pesquisou fotos de Iria Correia. Ela era uma mulher muito também retraída, muito... Ela nunca saiu de Paranaguá. Nunca saiu de Paranaguá. Viveu aqui, nasceu, cresceu, viveu aqui. E ela também foi assim uma mulher à frente do seu tempo, porque fez muitas coisas que na época não se fazia. Por exemplo, ela viveu da arte dela. Pois é. Ela viveu dos quadros que ela pintava e do piano que ela dava aula de piano. Então ela sustentou a família dela com esse trabalho. Gente, elas foram muito pioneiras, essas mulheres. Foi. Demais. Foi maravilhosa. Então, porque naquela época, né, dona Maria Helena, só interrompendo um pouco. Não, pode naquela falar. época, ela, imagina, vendendo o trabalho dela, as pinturas que ela tinha. É uma época que mulher, né, como a gente comentou, não tinha voz, era praticamente quase invisível, ainda mais como profissional. Isso mesmo. Exatamente. Então, às vezes, até porque elas foram também, Iria Correia teve uma educação muito rígida, assim, muito, até o professor Manalito, no livro dele, diz que ela não se casou porque teve uma educação assim tão de não sair de casa, de ficar em casa. Então ela tocava piano, ela pintava, etc. E ela tinha também mais 2 irmãs e um irmão. Então era uma família desses 4. O irmão, como eles tinham assim bastante, era uma família de posses, que o irmão dela foi advogado, foi promotor público, o irmão dela. E ela com as irmãs, e ele também não casou. Então a família dela... Ninguém casou então, as irmãs? Não, nenhum deles. Então eles não deixaram descendência nenhuma. Então quando... os quadros dela, porque a mãe dela era do Rio de Janeiro. Então, quando eles morreram, os quadros delas foram para o Rio de Janeiro, foram para Curitiba, para outros lugares onde tinha que os parentes... então não ficou quadro dela aqui, dona Maria Helena? Oi? Não ficou quadro dela Paranaguá, aqui? Não. Nós temos, de Iria Correia, nós temos em 2019, veja, pertinho, né? Sim. 2019, nós tivemos aqui em Curitiba... Em Curitiba teve uma mostra, Uma né? mostra, eu até verdade. trouxe a papeleta da Foi mostra. a mostra em foco. Isso, tá Iria aqui, ó. Correia. Está aqui, ó.
Tá vendo? Aqui, essa é a mãe dela. Essa não é ela. Essa aqui é a mãe dela. Né? Esse aqui é o folder da exposição. A mãe dela, o pai dela, o pai. Ele está focando, né? Lá, mostrando o pai. A mãe, o pai dela, para ver, pintados por ela. É pintura de Iria Correia. Viram? Pintura de Iria Correia. A mãe. Veja o pai, como diz na coisa lá, com a caneta na mão, típico daquela época, sim, né? Sim, muito sério. Então, a pose, né? Esse é o pai pintado por ela. Olha e também, só. Nessa exposição, eles destacaram aqui uma senhora da sociedade, que era a dona Rita Loyola Marques, aqui. Que também foi pintada. Essa aqui também que foi pintada. Então, vejam, a mão, a característica da mão, diz que era uma característica da pintura de Júlia. A mão, assim, sobre o colo da pessoa. Então, veja só, foi uma exposição feita em Curitiba em 2019. Então, E aí eles conseguiram, então, reunir algumas dessas obras que nunca foram expostas. Conseguiram reunir. E, de acordo com o professor Manuel Viana, na obra que ele escreveu, ele diz que Iria Correia não tinha deixado nada aqui pelo Paraná, porque, quer dizer, aqui em Paranaguá, que estava tudo espalhado. E realmente está espalhado. Eles conseguiram reunir... Ai, Dona Lucy já dá risada. Eu não aguento, a Lucy já faz o sinal do que aconteceu com as obras. Por incrível que pareça, Paranaguá não ficou com um quadro de Iria Correia. Pois é. É interessante, ela é pintora de Paranaguá. É uma contribuição maravilhosa que ela fez para as artes visuais. Mas alguém carregou, e não temos. Então. Paranaguá é fogo. Paranaguá é fogo. Então, e ela... então, foi considerada a primeira pintora, né? Paranaense. Imagina, né? Onde eram a maioria homens, né? Que faziam esse trabalho, e ela se dedicou profissionalmente à pintura, né? Ela viveu profissionalmente da arte. Maravilhosa. Então, é coisa difícil, né? Pois é. Então, essa é a nossa Iria Correia. E ela já está também bem imortalizada aqui. Nós temos o Largo, né? Iria Correia, né? Largo Iria Correia. Muito sabe o Largo Iria Correia, onde que é? Da Matriz. É ali onde tem a feirinha. É onde tem a feirinha. Tem a feirinha de sábado. Feirinha da Catedral, todo sábado, né? No fundo da Catedral, ali é o Largo de Iria Correia. É verdade. Nós não comentamos também, porque falamos de Júlia da Costa, e ela tem a rua aqui também, Júlia da Costa. É onde eu moro. Eu moro na rua Por coincidência, onde a senhora mora, a rua Júlia da Costa. Isso mesmo. Depois acho que nós temos imagens ali para comentar, que tem a imagem da rua Júlia da Costa no próximo bloco. Mas em falar em próximo bloco, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar, porque tem mais mulheres para a gente comentar hoje aqui no programa, viu? A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Já tem mais do que elas gostam. E ficar o microfone ligado aqui para eu conversar com ela, gente, só para rir. Esse bom humor de Dona Maria Helena, de Dona Lucy, maravilhosas. Dona Lucy e Dona Maria Helena, eu vou ler para vocês alguns recados aqui que a gente está recebendo lá na nossa live. A Janete da Caixa mandou beijo para vocês. Falou que tem uma admiração muito grande por vocês duas. A Marilene Santos também mandou aqui bom dia. Falou saudades de vocês. Deixa eu ver quem mais. A Regina Andrade Tavares Santos. Vocês conhecem? Conheço. Quem que é? Minha sobrinha. E ela falou aqui, ó, assistindo de Santa Catarina. Santa Catarina, exatamente. Maria Helena, vizinha por muitos anos. Isso, foi minha vizinha, exatamente. E Lucy Tavares, minha tia maravilhosa, ela colocou lá na live. Quem mais aqui? A Léo Freitas, olha como eu não sabia. Léo, minha amiga maravilhosa, conheço há anos, e ela mandou: bom dia, Bárbara, dá um beijo na minha madrinha, Dona Lucy Tavares, que eu amo demais. Diga que é a negra, como ela me chama. É assim mesmo, Dona Lucy? Um beijo, Léo. Quem mais aqui? A Débora
Cury mandou recado para vocês também. Ela falou, programa maravilhoso. Estou adorando escutar minha professora Maria Helena e Dona Lucy Tavares. Que orgulho dessas mulheres maravilhosas. Deixa eu ver, a Aninha também. Deixa eu ver, lá da Boutique da Cama. Aninha, que é nossa parceira aqui, também mandou. Dona Lucy, gente finíssima. Cliente da Boutique da Cama. Um beijo, Aninha. Eu quero saber do Joaquim, se já nasceu. Cadê, Joaquim? Nada Joaquim ainda? Não nasceu ainda. Olha, ele tá no forninho ainda, ele não quer sair, né? Falei pra Aninha já. Quem mais que mandou aqui? Eliane Correia do Nascimento comentou aqui, ó. A Nani é nossa amiga. Amigas inteligentes e cultas falando sobre mulheres brilhantes de Paranaguá. Parabéns pela excelente aula de história. Ai, gente, eu fico muito feliz em receber tantos comentários assim, sabe? Porque realmente eu tive uma aula com vocês duas aquele dia que nos encontramos. Foi uma tarde assim que passou tão rápido, né? E foi maravilhosa. E a gente tem mais mulheres pra gente comentar que fizeram história aqui em Paranaguá. E eu gostaria que vocês falassem sobre ela. Raquel de Souza Pereira Costa. Raquel Costa. Então, Raquel Costa foi aí já está no nosso tempo, mais para cá, não é? Já estamos no século XX, nós agora estamos no XXI, mas Raquel Costa foi no século XX uma mulher também à frente do seu tempo, uma mulher dinâmica, uma mulher também muito instruída, preparada, professora de música, musicista. Então foi uma pessoa assim de um carisma também muito grande. Ela era muito alegre, muito dinâmica e teve a capacidade também de ser nomeada como inspetora regional de ensino. Na época era inspetora regional de ensino, hoje é chefe do núcleo de educação. Hoje é o núcleo. Exatamente. Então o coroamento da... Olha a imagem de Raquel Costa. Sim. Sempre de óculos, ela tinha essa característica de uma mulher assim muito alegre. Então, ela também ficou órfã muito nova, né? Com 2 anos a mãe dela morreu e ela foi criada por tias, pelos parentes. Depois o pai casou novamente e Raquel Costa então veio estudou muito tempo aqui nos colégios, que depois ela foi professora. Ela estudou no Colégio José Bonifácio, o ginásio, depois a Escola Normal Dr. Caetano Munhoz da Rocha, que hoje é o Instituto de Educação. Sim. Isso. E estudou na primeira turma da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá. Olha, ela que maravilha. Estudou pedagogia foi da primeira turma. Então ela era sempre de vanguarda, era sempre a primeira, estava sempre na frente, se destacando também, né? Sempre se destacando, então. E era professora, depois ela foi professora, foi nomeada como professora, na época era música e canto orfeônico. O que é canto orfeônico? Era o canto de corais, os cantos corais nas escolas. O canto orfeônico foi instituído por Vila Lobos. Então, Vila Lobos, quando ele foi não é secretaria lá no Rio de Janeiro, que era a cúpula da educação. Sim. Ele foi também um homem que fez a educação, a música na escola ser muito considerada. Então foi Vila Lobos que instituiu o canto orfeônico, certo? Foi do Ministério, eu estava procurando uma palavra, ele era do Ministério da Educação e ele instituiu nas escolas o canto orfeônico. Então era o canto trazendo corais, trazendo toda a parte e aí fazia essas apresentações, muitas peças de teatro. Exatamente. Raquel Costa, então, ela foi assim uma pessoa, quando ela era professora no Colégio José Bonifácio, que era a escola normal. Ela fazia festas monumentais no Cine Santa Helena, que agora não tem mais o Cine Santa Helena. Cine Teatro Santa Helena. Cine Teatro Santa Helena. Ali, por isso até que o nome do teatro, com muita justiça, é o nome dela. Raquel Costa. Raquel Costa, porque ela fez muito pelo teatro também.
Então, as escolas, os alunos dela que faziam toda a festa. Então, era para cantar as crianças que cantavam, era para tocar as crianças que tocavam, era para fazer representação teatral, eram as pessoas também, eram os alunos, sempre os alunos. Então, e ela foi assim, essa pessoa dinâmica, muito dinâmica. E quando ela foi nomeada como inspetora regional de ensino, ela deixou umas aulas do José Bonifácio e me chamou na época. Eu trabalhei com Raquel Costa. Então, gente, nesta época, que ela foi em 1966, ela foi nomeada como inspetora regional de ensino. E como ela precisava deixar umas aulas do Colégio José Bonifácio, ela me chamou, que já era também professora de música, me chamou. Disse: Marilena, olha, tem essas aulas, você vai ficar no meu lugar com essas aulas no ginásio de música, de canto orfeônico. Então eu fiquei, e aí foi que eu comecei. Então, Raquel Costa, eu tenho um carinho muito grande por ela também, porque através dela que eu comecei também a trabalhar como professora de música na escola. Então, a partir dali, depois mais tarde, ela me chamou para trabalhar com ela na Inspetoria Regional de Ensino. Trabalhei com ela na Inspetoria Regional de Ensino. E eu e Maria Ernestina, que agora já é falecida, mas era também a professora de música aqui em Paranaguá, também junto comigo. E nós duas fazíamos a coordenação de música do litoral através da Inspetoria Regional de Ensino. Foi uma época de muito, muito, muito trabalho artístico, de trabalho na área de cultura, sabe? Foi maravilhoso. Que lindo isso. Porque a grande paixão dela era a música. Bom, né? A grande paixão de Raquel era a música. E ela era professora de música formada, ela se formou, tudo, né? E a partir dessa grande missão que ela teve na área de música, ela também expandiu tudo isso e trouxe outras pessoas para também se encaixarem nessa... Das artes em geral. Ela gostava muito da música, mas das artes em geral também. Ela era muito apaixonada por isso. Eu vou contar para você uma história aqui, até falando de Raquel Costa, que ela foi fantástica. Quem conheceu Raquel Costa, quem está nos ouvindo, que conheceu, sabe a mulher tão espetacular que ela era. Mas eu vou contar uma passagenzinha bem rapidinha. Conte, dona Marilena. Que é o seguinte: eu e Maria Ernestina dávamos aula, então ficamos nós duas dando aula no ginásio para completar, que Raquel Costa não podia na época. Então nós duas dávamos aula. Um dia Raquel Costa chegou para nós e disse assim: olha aqui, meninas, é o seguinte, vai ter um encontro de corais em Curitiba. E nós vamos. Eu disse: vamos? Vamos. Então é o seguinte, o Encontro de Corais tem algumas músicas que são músicas de confronto que tem que estudar, que tem que preparar. Então, uma é o Hino Nacional Brasileiro, que o coral tem que cantar, e outra é uma música de Vila Lobos, que Vila Lobos era na época, né, o canto orfeônico, era Estrela e Lua Nova, de Vila Lobos. Uma música dificílima, 5 vozes. Eu imagino. Aí ela disse assim: olha, vocês vão ensaiando aí os alunos. Desafio para vocês, hein? Porque eu já participei de coral e até para cantar o hino nacional, eu sei que é dificílimo também, não é fácil. E com a Raquel Costa era assim, falar hino nacional, você não pode se mexer. Se tiver um bicho te comendo nas costas, você fica firme, deixa que coma, porque você não pode se mexer. Não tem o que fazer. Era firmes e ali, naquele patriotismo. É verdade. Mas aí Raquel Costa nos deu essa incumbência de ensaiar o nosso coral, que era um coral do ginásio, e também tinha os alunos da escola normal que estavam juntos também. Vamos ensaiar para cantar nesse encontro de corais em Curitiba. Tudo bem, ensaiamos. Eu e Maria Ernestina quase morremos, ensaiamos. E Raquel Costa vinha de vez em quando dar uma olhada. Supervisionar, né? Como é que tá ficando? E dar uns gritos lá, porque ela era braba, sabe? Dar uns gritos. Tá bom. Conclusão. Ficou tudo pronto, tudo certinho. Ela nos inscreveu no concurso do coral. Ele disse: vocês vão. Vocês vão de trem. Escute só. Olha. Na época, o trem aqui era a condução. Olha, quem está me assistindo que se lembra dessa história, meus alunos dessa época, e eu sei que tem bastante gente, eu não vou dizer o nome de um, de dois, porque tem muita gente que participou dessa nossa viagem para Curitiba. Essa aventura. Então nós fomos de trem. E quando chegamos na hora porque eram 50
crianças, eram uns adolescentezinhos, né? Eram uns 50 mais ou menos, então não cabia, tinha que ser no trem. O trem era a condução da época. Sim. Então vamos de trem. Quando chegamos na estação, alguém disse assim: olha, dona Raquel mandou dizer que ela vai esperar vocês lá na estação em Curitiba, para vocês irem, vocês duas levam as crianças. Eu disse para Maria Ernestina de Deus, nós vamos com essas crianças, só nós duas no trem. Como vamos dar conta? Vamos dar conta. Olha, fomos. Acontece que sempre tem os exibidinhos, que quando o trem parava em tudo quanto era banhado, parava, certo? Não sei o quê, parava, nas estações ia parando. Quando parava numa estação, tinha uns que diziam, professora, estavam lá fora do trem dando tchau, sabe? E a gente nervosa aqui. Meu Deus, você perde uma criança dessa, você fica no... Já pensou? Meu Deus. Mas aí, conclusão que fomos, fizemos bonito, cantamos, chegamos lá em Curitiba. Imagina. Ela estava nos esperando já na estação, para encaminhar todo mundo, para onde é que iam, para onde é que não iam. E cantamos muito bem, fizemos uma apresentação assim, fabulosa. Agora... E o interessante também é que quando terminou essa apresentação, que nós fizemos muito bonito lá, veio uma que tinha sido minha professora de educação física, chamava-se Neide Cavagnari. Ela veio, quando terminou a apresentação, ela veio, falou comigo e disse: Marilena, vem aqui. Escuta aqui, minha filha. Eu hoje fiquei... não sei se decepcionada, ela disse assim, eu fiquei admirada de ver você como professora de música. Nunca eu pensei que você fosse professora de educação física, porque eu era boa no vôlei, na bola, né? Eu pensei que você ia ser professora de educação física, e você foi professora de música. Surpreendeu, Fale, né? Lucia, agora também um pouquinho de Raquel Costa, que você também sabe. Fale, dona Lucia. Quer dizer alguma coisa? Raquel Costa eu conheci bastante, porque meu tio era vizinho do seu Tonhado, pai dela, né? Ela era diretora de eventos no Clube Literário. Então ela organizava carnavais lindos, blocos maravilhosos, que no livro, inclusive do Literário, tem o nome de todas as pessoas, que são muita gente não pode dizer. Mas Dona Raquel era maravilhosa. Meus filhos, Maria Rita e Luciano, foram alunos na época, e ela vinha fazer era um aluno da Gisele Rizental, e ela vinha fazer a prova. E ela admirava as crianças e dizia: Luci, eles são bons na música. E Dona Raquel era muito querida. Ela usava aquele óculos porque ela tinha um probleminha na vista, Marilena. Ela perdeu uma vista, então ela não tirava o óculos. Mas era uma criatura alegre, muito querida. Mas agora eu gostaria de falar agora da minha Raquel. Que grande contribuição que ela deu, né, para nossa cultura, né? Diretora de legado social do Clube Literário. Correto. Mas dá tempo ainda, dá tempo. Mas eu vou falar da Raquel Costa agora, da Raquel Nascimento. A Raquel Guimarães Nascimento Viana, poetisa que falava com muito carinho de Paranaguá. Tem imagem dela agora na tela. A Raquel. Minha amada. Isso aí me comove, sabia? Ela era maravilhosa e ela gostava muito que eu declamasse. Inclusive, você está vendo aqui o papel que ela me deu. Será que tem como pegar a dedicatória? Com a dedicatória. Com a dedicatória pedindo que eu declamasse. Raquel Guimarães Nascimento Viana. Você vê, ela escreveu de próprio punho. Do próprio punho. Esse poema. E fez uma dedicatória para Dona Luci, falando para Dona Luci declamar do jeito que ela sabe, com toda a Olha só lá, ó, Lucia, que deixa essa humilde poesia para que você, ao lê-la, dê aquela interpretação que tão bem sabe dar, com muito carinho, sua amiga de ontem e sempre, Raquel. A Raquel Guimarães Nascimento Viana. Dona Lucia, eu gostaria que a senhora declamasse pra gente. A Raquel nasceu no Largo da Matriz, família maravilhosa, seu Renato e Dona Nair, uma família de muitos irmãos, e eu conheci todos eles, inclusive tinha o Paulinho, que faleceu infelizmente, era um moço muito bonito, toda a família Guimarães é maravilhosa. E a Raquel era minha amiga de escola, com o Renato, o doutor Renato, que é irmão dela também, e ela dizia: Luci, o dia que você puder, declama essa poesia. Que linda. Então eu vou declamar. Você. Fique à vontade, Dona Luci. Ela fez aqui, ó. Retrato da minha terra. Paranaguá, das lindas manhãs de abril, do veranico de maio,
seu ar maroto e juvenil, das glórias do seu passado. Com seu jeito interiorano, seu povo simples e acolhedor, recebe todos que aqui chegam, de braços abertos, com muito calor. Foi por muitos decantada, dá mostras como és amada. Seus filhos que aqui chegaram e que por mãe lhe adotaram, em Porto Seguro ancoraram. Tens passado em muita história, és uma terra de glória, de lendas e tradições, sonhos, amores e emoções. Não ligue quando criticam seu modo de vida simples. Com certeza é que ficam enciumados e tristes, pois nada a você se iguala. Tem seus filhos para amá-la. Embalou filhos ilustres, pintores, poetas, professoras, escritores e romancistas. Os jesuítas que por aqui passaram, rastro de luz deixaram, sementes de religião e amor lançaram. Tens o aprazível recanto do Rocio, onde se descortina indescritível paisagem que a todos enche os olhos de alegria, como um toque de sonhos e de magias, e que a Santa Virgem do Rocio derrama suas bênçãos infindáveis. Sob a égide da Santa Cruz, és uma terra de luz a espargir amor e paz, e esperança que não se desfaz. Seu céu é azul anil, as estrelas são mais brilhantes, o sol é mais reluzente, caminho de viajantes, retrato do meu Brasil. A lua romântica, debruçada nas centenárias calçadas, reflete sua luz prateada, acariciando as namoradas. O Itiberê banha o mar, as lágrimas banham meu rosto. Me entristeço só em pensar que um dia, Paranaguá, eu vou ter que te deixar. Maravilhosa! Raquel Guimarães Nascimento Viana, minha amiga de ontem, hoje e sempre está no meu coração. Que emocionante esse carinho que ela tinha, né? Ela fala o Itiberê banha o mar, as lágrimas banham o meu rosto, né? Ela era maravilhosa. Eu fui visitá-la até quando ela estava doente, ainda na sua casa, e eu disse, Raquel, sempre que tiver... eu tenho uma outra aí para te dar, ela já estava na cama. E aí... a vida é essa, mas ela vai ficar sempre, vai se imortalizar como poetisa em Paranaguá. Um dia as crianças de hoje vão lembrar de Raquel, porque eu sempre que eu for em qualquer evento cultural, eu declamo de Raquel, e eu acho que as crianças têm que saber que ela também foi uma poetisa paranaguara. Com certeza. Certo? Foi a nossa Júlia da Costa. Que vai nos inspirar, com certeza, por muitos e muitos anos, e vamos passar de geração em geração. E por incrível que pareça, por incrível que pareça, as poesias de Raquel, eu pego na hora e não esqueço. Parece que sinto que ela, quando ela estava escrevendo. Olha, é uma ligação muito forte, muito forte, porque a gente, e como a senhora sente, a gente sente daqui também a emoção, porque esse final, assim, como aquele dia que a senhora declamou para mim, me arrepia. E mesmo eu já tendo ouvido, eu ouvi agora e me arrepiou e me emocionou de novo também, porque a gente sente essa emoção nas palavras e a senhora declamando também. E além dessa poesia, ela tem outras. Numa outra oportunidade, ela fala de Paranaguá, tudo que Paranaguá tinha, até do comércio de Paranaguá. Ela consegue fazer poesia. Do futebol, das tardes aguerridas do Seleto e Rio Branco. Era maravilhosa. Da Casa Volga, das Irmãs Maron. Então, do Carnaval, do Cunitinha. É lindo de ver o poema de Raquel. Só que é muito comprida e eu sei de cor, é verdade. Mas agora não dá tempo, na próxima, se Deus quiser. Ai, dona Lucia, maravilhosa. Ela sabe. Porque nós passamos o roteiro para elas e elas. Não, mas será que vai dar tempo, gente? Porque a gente se empolga, a gente quer contar as histórias, é verdade. E assim, mas com certeza. Raquel Costa, como a gente falou, e Raquel Guimarães Nascimento Viana. Esses nomes também inspirando a gente muito, assim. Mas nós temos que falar também da Dona Maria José dos Santos Alves, a Dona Zezita. Aí é com Marilena. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, do que elas gostam, volta já. E a gente comentando, né?
quanta coisa que a gente poderia conversar hoje, mas que o programa é curto, não dá para contar tudo, né? Que a gente vai lembrando, né, dona Maria Helena? É verdade. Gente, quanta coisa, verdade. E a gente estava recebendo aqui mais alguns recados, e um que eu fiquei de passar para vocês agora aqui, que a Eli mandou aqui. Ela diz assim: bom dia, esse programa, ele me fez voltar ao passado, quando mamãe trabalhava na Inspetoria Regional com Raquel Costa. O nome dela era Isoé Coutinho. Isso mesmo. Olha só, gente, então quanta gente relembrando, né? Por exemplo, a gente recebeu um outro recado aqui, ó. É muito gratificante escutar vocês falando dessas mulheres que fizeram história em nossa cidade. Muitas mulheres importantes, parabéns. Que aula, é muito bom. A nossa ouvinte, acho que é a Márcia que mandou aqui pra gente. Ah, não, a Terezinha que mandou pra gente. Terezinha, obrigada, viu? Um beijo pra você. Deixa eu ver. Bom dia, Bárbara. Manda um beijão para a amiga maravilhosa Luci Tavares, muitas saudades dela. A Marlene, nora da falecida Helena, e Constâncio, deixa eu ver, manda um beijo para todas vocês. Obrigada, viu, Marlene? Um beijo para você também. Quem mais que mandou aqui? Dona Luci é um ser especial e abençoada. 1000 beijos da Viviane e Maurício Bonifácio. Programa especial nesse dia. Beijo também para vocês. Obrigada. Quem mais que mandou aqui pra gente? O Rodrigo também mandou aqui, ó. Bom dia, Bárbara. Que história rica da nossa Paranaguá. Não é verdade? Quantas e quantas mulheres, né? Como a gente estava comentando aqui. E várias outras que não estão nos livros e que também fizeram história, né? Exatamente. Seja com suas famílias, né? Sejam nas suas profissões, né? Mas elas como a gente pode dizer, cada uma delas se impôs do jeito que podia naquela época. Exatamente. Né? E a gente sabe que fizeram história. E para nós comentarmos também, como eu falei antes de ir para o intervalo, da Dona Maria José dos Santos Alves, a Dona Zezita. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco sobre ela também, Dona Maria Helena. Pois então, Bárbara, bem como você disse, a gente tem que ficar cuidando dessa história de Paranaguá, a gente tem que ficar cuidando. Não podemos deixar morrer. Não podemos deixar morrer, porque essa professora, Maria José dos Santos Alves, a professora Zezita, foi uma mulher também assim. Olha, tem a foto dela lá. Dona Zezita, Dona Zezita. Olha que chiquérrima. Linda, gente. linda. Olha, com essa gola toda de babado, bordado, né? Era muito linda. Olha, com esses brincos de pérola, que linda uma ela, mulher Dona de uma Zezita. Sensibilidade muito grande, uma mulher assim que ela tinha um sonho, o sonho dela. Qual era o sonho dela? Era abrir um conservatório de música em Paranaguá, um conservatório de piano, porque naquela época Paranaguá sempre teve muitos pianistas, muita gente tocando piano, muito piano nas casas. Sempre foi. Paranaguá mesmo? A tradição de Paranaguá, quase todas as casas tinham piano. Inclusive aí todo mundo colocava os filhos para fazer aula de piano. Para estudar piano. Só que não tinha um conservatório, não tinha uma escola que desse um diploma. Tá. Não é? De pianista. Não tinha. Então, a Dona Zezita teve este sonho. Ela queria, para você ver o amor por Paranaguá, né? Ela queria fundar aqui em Paranaguá um conservatório de música, uma escola, uma academia, que formasse professores que desse o diploma de pianista. Então, ela foi para Curitiba, estudou lá na Escola de Música de Curitiba, na Academia de Música do Paraná, estudou, se formou como professora de piano, de música. Que lindo. De lá, ela voltou para Paranaguá, ela casou, voltou para Paranaguá, e aqui ela começou, então, a preparar essa escola de música que você sabe que na época devia ser bem difícil. Hoje em dia já é difícil. Na época, então, a papelada... Para ela montar esse sonho dela em realidade, ela lutou muito, hein? Ela lutou muito. Ela teve Foi uma lutadora. Exatamente. Ela teve transtornos bastante, lutou e conseguiu. Imagino, para registrar, porque para registrar, tem que registrar na Secretaria de Educação, registrar no Ministério de Educação, dá todo o currículo da pessoa que vai fazer esse trabalho também tem que ser tudo muito especificado, muito bem feito. E ela conseguiu, então,
ela nasceu em Paranaguá também em 14 de julho. É de julho também, Dona Zezita. Olha que coincidência. Esse mês de julho está sendo bem comemorado. É verdade. Então, ela nasceu aqui e começou a estudar piano aqui, depois ela foi para Curitiba, se formou lá no Conservatório de Curitiba e voltou, então, trabalhando para fazer essa academia. Então, como ela tinha esse sonho de fundar a academia, ela batalhou até que conseguiu. Então, eu tenho aqui uma coisa interessante que eu gostaria de ler. O que porque o nome de pessoas, Marília? Inclusive, tem uma irmã de Raquel Guimarães Nascimento, Isso, que está nessa turma aqui. Então, veja aqui. Dona Zezita, quando ela começou a trabalhar, ela fez, então, um livro de atas e fez este primeira... Tá. Eu tenho aqui a primeira ata que ela fez neste livro com o nome das primeiras alunas do curso de Dona Zezita aqui em Paranaguá. Certo? Sim. Então, olha aqui, ó. Aqui ela diz assim, fala sobre ela, redigiu, tal, o livro de atas número 1 da Academia de Música de Paranaguá, da qual passamos a transcrever um pequeno trecho. Aos 11 dias do mês de agosto de 1942, 42, na cidade de Paranaguá, no estado do Paraná, no edifício na rua Marechal Deodoro, diz tudo lá como é que é. Então, começa a funcionar a Academia de Música de Paranaguá, sob a direção intelectual e administrativa da professora Maria José dos Santos Alves, diplomada em música pela Academia de Música do Paraná. A academia estava registrada sob o número tal. Então, diz que tem 15 alunas que foram matriculadas no início. Então, são elas. Eu vou dizer o nome delas também. Evangelina Ferreira de Abreu, Maria da Luz Ferreira de Abreu, Vanli de Marino, Regina Maria Calvo, Maria Eugênia da Cama e Silva, que ainda é viva, mulher do Celso Lick, Henriqueta Amazonas Pirido Monteiro, hoje grande pianista. Henriqueta foi uma pianista de nível internacional. Minha amiga. Então, amiga de Luci. E se formou na escola da Dona Zezita aqui em Paranaguá. Então, Henriqueta, Nair Maurício, Vera Guimarães Nascimento, que era irmã de Raquel. De Raquel Guimarães Nascimento. Então, a família já era uma família que estava se introduzindo nas artes. Né? Vera Maria Guimarães Nascimento, Rosa Bloch, Regina Lídia Dias, Terezinha Medina Patitucci, Enidil Mariano, Ifigênia Francisca Gineste, Miriam de Souza Andrade e Dirce Macedo Loyola. Foram as 15 primeiras alunas da Academia de Música de Dona Zezita. A academia começou a funcionar e Dona Zezita ficou durante 20 anos à frente da academia, trabalhando e tal. E eu fui aluna dela, de Dona Zezita, porque antes de Dona Zezita eu tinha estudado piano. Até que se der tempo, eu gostaria de falar dessa... A senhora vai contar da história do piano? Eu quero saber. Pois então. Esse método do piano lá, veio antes ou depois da Dona Zezita? Foi antes de eu entrar como aluna de Dona Zezita. Foi antes. Entendi. Então, eu vou aqui, então, já abrir um parênteses para falar um pouquinho. Eu tive uma professora de música, que era a Dona Edemeia de Lima Mesquita, que era uma senhora de Santos, que veio para Paranaguá, e também, que é um nome que merece ser lembrado aqui, porque foi uma pessoa que teve Contribuiu muito, né? Contribuiu muito. Então, ela era essa senhora que tinha um método de ensino de piano fantástico. Ela tinha um livro grande de música, ela colocava, a gente sentava no piano, ela colocava aquele livro grande na frente, e ali naquele livro estava a teoria e prática juntas. Então você sentava no piano e tinha teoria e prática juntos para você aprender vendo, sentindo, praticando aquilo que estava na teoria. Porque era difícil, até hoje, né, quando estudam música, primeiro a parte teórica e aprender a partitura, e a criança fica, gente, que chato isso. Eu já queria tocar já um instrumento, né? Pois é. E ela teve esse método, então, ela enxergou ali. Método fantástico. Então, aí Dona Edemeia que me preparou,
eu comecei a estudar com ela, e da Dona Edemeia que eu fui para Dona Zezita. Mas depois eu falo da Dona Edemeia. Vamos voltar para Dona Zezita. Vamos. Então, Dona Zezita, eu fui, Dona Edemeia me preparou e eu fui fazer um exame com Dona Zezita para ver qual era o meu nível de classificação. Olha, tá. Aí cheguei lá, toquei, e ela disse: olha, Marilena, você vai fazer um exame de classificação. E este exame de classificação era feito no final do ano, então vinha o pessoal de Curitiba, vinha o Bento Mussurunga, que foi o autor do Hino do Paraná, vinha o professor Mililo, Dona Clotilde Lenin, que eram os professores da Secretaria de Educação, professores de música que vinham aqui em nome da secretaria fazer o exame. Então, a dona tinha primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, até se formar em piano aqui no Conservatório Dona Zezita. E eu fiz esse exame, e daí passei já fui incluída no 7º ano, que para mim foi um sucesso, né? Sim. Mas no ano seguinte, quando eu fui me matricular, a Dona Zezita estava indo embora. Ah, que pena. Então, ela foi para Curitiba em 1966, parece que foi. Por quê? Porque ela foi morar em Curitiba, se transferiu para Curitiba. Entendi. E daí, ela passou o conservatório para Raquel Costa. Olha como todas as histórias estão interligadas. Dona Zezita passou para Raquel Costa. Passou, ela foi embora para Curitiba e deixou o conservatório na mão de Raquel Costa, que também tocou até uma certa altura, e depois passou para Gisele Rizental, que também é uma grande concertista. Ah, é verdade, né? Até a senhora estava comentando dela, né, Dona Lucia? Meus filhos estudavam ela, Maria Rita e Luciano, e Dona Raquel vinha como examinadora. Raquel e Terezinha Patituce vinham para examinar. Sabe? Eu sempre gostei muito de piano. Eu tenho paixão pelo piano. Mas olha, não toco nada, nem cachorro, minha filha, eu toco. Porque o piano, para mim, é a coisa mais linda que tem. É lindo, né? É maravilhoso. Eu brigo com meu filho, eu toco, eu digo: toque, meu filho. Eu toco quando eu quero, mas eu gosto demais do piano. Pois então, e a música que faz essa maravilha desse envolvimento das pessoas, né, um com o outro. Então a música vem trazendo a gente sempre muito unidas, e essa professora, a professora Zezita, ela tem que ser reconhecida aqui como um baluarte da cultura. Com certeza. Ela, veja só, eu até tenho uma responsabilidade grande com relação à Dona Zezita, porque a filha dela, Marise, me deu toda a documentação, a senhora falou, né? A documentação do conservatório, a documentação de Dona Zezita, que inclusive diploma de Dona Zezita, tudo isso está comigo, e eu tenho essa responsabilidade, e eu estou até preocupada, porque ainda não senti o momento de fazer com que toda essa documentação de Dona Zezita e toda a vida dessa nossa querida professora seja reconhecida, e todo esse acervo da Dona Zezita seja colocado num museu. E o meu sonho, Dona Zezita tinha um sonho, que era fazer o conservatório. Eu tenho um sonho de fazer um museu musical de Paranaguá. Olha, coisa mais linda, então, é verdade. Com tudo de Raquel Costa, de Dona Zezita, de Dona Edemeia, dos outros que foram anteriores que passaram, até. Com certeza. Né? O Museu da Música não é só do piano. É do professor, do Roger da Costa, que tocava flauta, do outro que tinha Nivaldo Calado. Nivaldo Calado, que foi era um grande para mim, um dos maiores músicos que eu já vi. Foi. E aqui, esquecido aqui em Paranaguá, esquecido completamente, falando Nivaldo Calado, você não sabe quem foi. E foi um homem fantástico aqui. Então, vamos perder o foco aqui. Estou no Dona Zezita. Eu tenho essa documentação, tenho tudo que é preciso para a gente fazer esse museu. Na minha casa eu tenho também muitas outras coisas além disso. Nossa, eu imagino, Meu Dona Deus, Marilena. O livro de São Benedito, o livro de canto do São Benedito, que era de Maria Cardoso, que era uma cantora fantástica, e que guardou tudo isso, depois foi passado para mim. Eu tenho partituras. Olha, nós temos condições de fazer um tesouro em mãos. Um tesouro que não pode ser perdido. Jamais. Se eu morrer agora e ficar isso tudo na minha casa, meus filhos não vão nem saber
o significado de tudo Entendi. isso. Entendeu? Então, aqui faz o meu apelo também às autoridades, às pessoas que se interessam por fazer também esse resgate, vamos dizer assim, que é um resgate da cultura de Paranaguá. Então, Dona Zezita está no meu coração, no meu pensamento e nessa responsabilidade que eu tenho de fazer com que tudo que ela fez seja sempre lembrado. Então, Com o Museu da Música Maria José dos Santos Alves, professora Zezita. Olha, já tem até nome, já tem até nome. Então, sim, porque esse trabalho todo, imagina, né? Merece ser lembrado. Claro. Tem que ter um respeito. Muito. E ela né? era uma pessoa tão simples, né, Maria? Ela era uma pessoa simples, ela era uma pessoa tímida. O marido dela era carrancudo. Ela sério. Ai, a dona Lucélia, os comentários de Lúcia. Mas ela era sério. Ela era... Ela falava com a dona Zezita, tinha medo dele, ele do lado. E era uma boa alma, sabe? O seu Luiz também era um homem maravilhoso. Bom, mas que era... Ele passou para mim toda a biografia de Dona Zezita, a parte inicial da vida dela, tudo nasceu, tudo isso. E eu escrevi, fiz uma página sobre ela e intitulei Um Patrimônio Cultural de Paranaguá, da Dona Zezita. E eu gostaria só de ler um finalzinho aqui, porque tem tanta coisa para falar de Dona Zezita também. Eu imagino, olha. Olha, é muita coisa, mas eu vou... programa só da Dona Zezita. Um programa só, né? Um para cada uma só, assim, isso. Falar de cada uma. Então, veja bem, eu tenho aqui uma coisa interessante que eu gostaria de ler no finalzinho do que eu escrevi sobre Dona Zezita. Toda a vida dela eu escrevi e depois eu fiz aqui um término assim, bem bonitinho. Então é o seguinte. Dona Zezita faleceu no dia 30 de maio de 1986, às 10h30 de uma manhã fria e chuvosa. Chorou a natureza e choramos todos nós, que fomos seus alunos, que amamos e admiramos, e que aprendemos através dela a amar e admirar a música. Dona Zezita, que Deus mantenha a senhora num lugar de muita luz no céu, para nos inspirar, continuar nos inspirando, porque ela era rigorosa na hora de fazer a foto dela lá, para quem está assistindo, Dona Zezita. Minha querida professora. Então, e ela era rigorosa, assim, quando a gente tocava, ela tinha uma sensibilidade muito grande, que a gente não chegava a ter essa sensibilidade. Então, eu estava tocando um turno de Chopin uma vez, e ela disse, Marilena, mais alma nisso. Olha. E eu tocava... E ela, aqui nesse pedaço, mais baixo, não bata tanto. Entendeu? Então ela tinha uma sensibilidade que ela passava para a gente e que a gente tentava acompanhar, sabe? Tentava acompanhar. Mas então Dona Zezita foi essa figura que não pode ser esquecida de jeito nenhum. Exatamente. Bom? Que bom que a senhora Marilena, nos você lembrou, sabe nos quem trouxe. tem essas mesmas mania de piano é a Gisele Rizental. A Gisele, ela toca com a alma. E se a criança não está se tocando, ela volta e faz. Inclusive, tinha aluno que tinha ela medo tem de Gisele. essa sensibilidade. A Raquel também era braba. Ela vinha como examinadora, ela era braba. Então, e Gisele Rizental tem academia em Curitiba, uma Paranaguara também. E foi vizinha de Dona Zezita por muitos anos. Isso. Na rua Marechal Deodoro. É verdade, né, gente? Quanta coisa, quanta riqueza, né, que a gente traz aqui. Olha, a gente está recebendo... são tantas mensagens, gente. Mas que bom. Veio uma mensagem agora, olha que legal, dos Estados Unidos. Opa, meu filho. Não sei, porque ele colocou aqui, ó. Não, Dirceu Modesto, ó. A professora Maria Helena, que saudades. Trabalhou comigo, é músico. Olha! Diga, nos Estados Unidos.
Que amor, manda um beijo pra ele que eu mandei saudades dele. Manda pra tela que ele está assistindo a senhora. Manda pra ele. Dirceu, um abraço pra você, saudades. Deus te abençoe, que você também é um grande músico. Parabéns e muito obrigada pela tua mensagem. Muito obrigada. Que legal. Deixa eu ver quem mais que mandou aqui, ó. A Zélia Maria mandou aqui. Bárbara, por favor, mande meu beijo pra Maria Helena, que foi minha mais brilhante presidente do IHGP. Opa. Por favor. Claro, Zélia. Nós comentamos muito sobre o IHGP, né? É maravilhoso, né? O acervo. Eu gostaria de mandar uma lembrança para minha sobrinha de Itajaí. Claro, mas claro, Regina, dona Lucy. Essa guria maravilhosa. Mande beijo para ela, mande beijo, que ela tá... Estou mandando um abraço e um beijo bem carinhoso para você. E obrigada por você estar dando atenção ao programa, tá bom? Ai. Seja feliz aí, minha filha. Não esqueço de você. Com certeza. Ó, quem mandou também aqui é a Laure Araújo. Ah, Laure... A senhora conhece? Ela mandou aqui, ó, que programa maravilhoso, trazendo duas mulheres poderosas e cheias de histórias grandiosas sobre Paranaguá. Isso sim é cultura. Parabéns e beijos, professora Maria Helena e Lucy Tavares, sogra amada. Ela mandou aqui. Beijo. Quem mais aqui que mandou? Minha gente, eu não tô dando conta de tanta mensagem. Kátia Muniz também mandou aqui, ó. Kátia, escritora do jornal. Sim, minha amiga maravilhosa, escritora. Ela mandou aqui, ó, que maravilha de programa. A professora Maria Helena, orgulho de ter sido sua aluna na faculdade. Que amor. Dona Lucy, não há como não se emocionar em ouvi-la declamando. Pois é. Uma manhã ensolarada e cheia de cultura para nós. Obrigada por dividir conosco tantos conhecimentos. Beijo, Kátia, obrigada pela sua mensagem também, amei. A gente fez uma... Antes de a gente terminar o programa... Já estamos no final do programa, menina. Você acredita? Mas já tem tanta coisa para falar. Nós temos que fazer mais outros programas. Agora, seria só para contar da vida de vocês, dona Maria Helena e dona Lucy, porque tem tanta coisa. Porque, como a gente falou... O passado, o presente e o futuro se fundem de um jeito, claro, né? A gente contando, viemos de lá do passado trazendo tanta coisa e depois vocês comentando de outras mulheres que estiveram mais recente agora, né? Isso vocês mesmo. Conheceram e trabalharam, isso é lindo. Você sabe, eu com muita, não é tanta dificuldade não, mas com o meu conhecimento, eu lancei um livro, Memória da Minha Infância, Retalho da Minha Vida. E no dia do lançamento do meu livro, eu não estou menosprezando, mas tem pessoas que vinham ali, vendiam poucos livros, vendiam 10, 12, 15. Marilena é testemunha. Eu fui lançar o meu livro. Eu vendi na noite do lançamento 183 livros. Olha que maravilhoso. Porque eu contava a minha vida relacionada às pessoas de Paranaguá, certo? Então a pessoa se interessava para vir comprar, porque tinha o nome dela. E relacionado com tudo bem certinho. Livro que eu fazia cada coisa quando era criança, que era terrível, né? Então, a senhora tem que vir para contar essas coisas. Ela tem história boa, não é? Que ela estava contando lá dos bailes que a senhora ia. Eu tive uma infância muito triste, porque eu não tive pai, não tive mãe, não tive irmãos, fui adotada, não conheci pai, não conheci mãe, mas eu superei tudo isso. E hoje, graças a Deus, eu estou em cima do salto. Maravilhosa! A senhora sabe que a senhora contou para mim aquele dia, né, naquela nossa tarde, e depois eu fui para casa e fiquei pensando, né, a dona Lucy, ela tinha tudo para ser uma pessoa triste, amarga, que não queria falar com ninguém, mas ela é completamente diferente. É verdade. Muito feliz, já chegou brincando lá, na hora que a gente chegou, e fomos, né, também depois embora e dando risada e brincando, e isso também a gente fica admirado, sabe? Eu fiquei muito admirada pela tarde que tive com vocês duas, que foi maravilhosa, aprendi muito. A gente tem uma homenagem para fazer a Paranaguá e nós resolvemos fazer essa homenagem com várias imagens da nossa cidade, imagens aéreas de Vinícius Araújo, maravilhoso, com duas músicas, que uma é a música da senhora Dona Maria Helena Anísio, Exaltação a Paranaguá. Linda! Né? Letra e música, Maria Helena Anísio. Adoro essa música de Maria. Eu fiz a minha, mas eu sou fã da de Maria Helena.
Eu sou fã das duas, eu sou fã das duas. E a tua linda, pode ficar tranquila. A minha é o sambão, né? É o sambão. É o sambão, que eu gosto. Que é Minha Paranaguá. Minha né? Paranaguá. Letra e música da senhora Dona Lucy Cardoso, e interpretada pelo Coral Asa Branca. E a Exaltação a Paranaguá, interpretada pelo Coral Vozes da Fafipar. Isso. E eu me surpreendi, porque eu até estava contando para Dona Maria Helena Nísio. Na época, minha irmã fez parte do coral da Fafipar. E eu, pequena, cantava essas músicas. Mas aí, né, a gente pequena não sabia. Falei, quem era que era a dona que tinha feito a letra e música, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, é a senhora, Dona Maria Helena, cantava tanto desde criança aquele CD do coral Voz da Fafipar, maravilhoso. Então eu fiquei muito emocionada sabendo disso. E Minha Paranaguá, que é letra de Dona Lucy, nós fazendo a pesquisa, né, para poder colocar a música e tal, e dançávamos, eu e Gabriel, nosso estagiário, durante essa semana, porque Gabriel já queria até uma escola de samba para tocar a música da senhora Kira. Eu falei, Gabriel, mas não pode, aglomero, é aglomeração, não pode, Gabriel, não tem como. Mas essa era a nossa vontade de fazer isso, né, de fazer essa grande festa. Mas nós fizemos esse vídeo, né, que a gente vai soltar agora, mas antes nós gostaríamos de entregar essa lembrança para a senhora, Dona Lucy, Dona Maria Helena, pela presença aqui. Muito obrigada. Olha que coisa linda. Lucy. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Aqui. E esse presente deixa eu ver aqui. É do... A produção não me avisou, do pai do Mauro. Que ele pediu para entregar. Olha! Seu Mauro! Mauro de Hamilton Menezes de Oliveira. Um beijo! Puxa. E ele mandou entregar para as convidadas. Que maravilhoso! Tem um cartão aí depois para você. Tem um cartão. Produção não me avisou, já achando que era o nosso presente aqui. O nosso tá guardado, né? Depois nós vamos entregar. Aqui, foi o pai do Mauro Júnior. Mauro. Que lindo. Mauro é meu... Eu sou apaixonada por Mauro. Dona Elmosa. Nossa, família maravilhosa. Fantástica, exatamente. É verdade. A mãe dele é querida demais. Sim, eles são maravilhosos. A mulher fica que ela é pra frente. É verdade. Olha que legal, outra mensagem que nós... Lindo, obrigada, viu, seu Mauro, Dona Elmosa, Mauro, querido. muito obrigada, Elmosa, Mauro, toda a família. Mauro Júnior mora no meu coração. Vamos guardar com bastante carinho. É verdade. Olha, e ela mandou aqui, a Alessandra acabou de mandar, né? Mandou aqui abraços de Amanda, Alessandra e Elmosa. Que amor. Beijo pra vocês. Quem mandou também recado aqui foi a Heloísa Bartolomeu. Ela mandou aqui, ó, de Brasília. Estou assistindo, a mulher emocionada. De Manegato, que morava ali, né? Adoro Dona Lucy, que sabe todos. Olha, diz que ela mandou sabe aqui. tudo, todas as famílias. Nós temos que, realmente, temos que... De Brasília. Vocês foram longe hoje, os Estados Unidos. Olha que maravilhoso. Europa, que bom. De Brasília, você que beleza. Quanta gente mandando. Eu sei quem é, eu sei. Irmã Desete, casou com o Zé Pereira. Que é assim, que daí a gente vai sabendo quem né? Sim, tá vendo? Olha, Zé Pereira, de Manegato. Dona Elisa engomava. Olha. Engomava tudo, gostava de fazer. Mas que bom, olha que bom que ela lembrou que está ouvindo porque gosta de Paranaguá, porque ama Paranaguá. Por isso que está lá sintonizada com a nossa Ilha do Mel. Ai, que lindo. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo, com todas essas participações, com tanta gente que mandou recado pra gente aqui. Produção, deixa eu ver, vocês já me passaram aqui quem é que ganhou? Quem que foi? Marilene é produção? Bem clássica. Você é muito clássica. Eu já Meu Deus, cadê, gente? Eu perdi aqui quem é que... Você que... Cadê que ela mandou aqui? Me mandaram. Tá aqui. Foi a Terezinha, final do telefone 8472. Foi você
que faturou o procedimento lá da Celutec, da Clínica Virtuosa. Obrigada pela tua participação. Depois a nossa equipe vai entrar em contato com você. Acho que já até entraram em contato com você para te passar certinho como é que você vai fazer lá para fazer o procedimento, tá? Meninas, eu gostaria então, para a gente fechar o programa, agradecer mais uma vez a participação de vocês. E gostaria que vocês deixassem, então, a mensagem de vocês agora, o agradecimento, enfim, os nossos microfones à disposição de vocês. Obrigada, eu agradeço as pessoas que tiveram a honra de nos mandarem mensagens, agradeço a Ilha do Mel, a rádio, né? E, nesse momento, também eu quero parabenizar a minha Paranaguá. Que Paranaguá continue cada vez mais bonita, que seus representantes continuem fazendo sempre o que podem por nossa Paranaguá, para que nosso povo sempre seja feliz. Paranaguá é a cidade que eu amo. Que linda, que linda. Bom. E a senhora, dona Maria Helena? Então, eu também agradeço, né? Temos só a palavra de gratidão, porque foi uma oportunidade que nós tivemos de vir aqui contar tantas histórias da nossa cidade, às vezes coisas que precisam ser lembradas e que são esquecidas. Então, foi uma oportunidade, eu agradeço muito a você, a toda a equipe da Ilha do Mel. Agradeço ao Mauro que nos mandou, a Elmosa que nos mandou essas flores, né, maravilhosas, e agradeço a todos esses que também nos prestigiaram com as suas lembranças de mandar um recadinho para nós aí, meus alunos e todos os que também gostam da gente, né? Eu e Lucy parece que somos muito, muito queridas, porque foi muita gente a nos mandar mensagem. Muitas que eu ainda não consegui falar todas aqui, mas gente, depois eu vou ler para as duas, vou mandar para as duas para elas terem guardado depois todos esses recados carinhosos que vocês receberam. Muito obrigada, então. E é só a gratidão, só agradecer e desejar também que Paranaguá cresça cada vez mais, prospere cada vez mais, mas que não esqueça o seu passado. Que não esqueça as pessoas que ajudaram a construir Paranaguá, as pessoas que trabalharam com algum ideal pela nossa cidade. Então, muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Ai, que linda as palavras de vocês duas, eu amei. E a senhora comentou disso, eu tinha selecionado uma frase de Marcus Garvey, que ele fala: um povo sem o conhecimento da sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. Exatamente. Então é muito, muito importante isso. E eu agradeço que vocês aceitaram o convite de ter vindo aqui dividir esse conhecimento com a gente. Muito obrigada. Então, para finalizar, tem esse vídeo maravilhoso editado por ele, Augusto César, as imagens de Vinícius Araújo, com as músicas Exaltação a Paranaguá, letra e música de Maria Helena Nísio, coral Vozes da Fafipar, e Minha Paranaguá, letra e música de Lucy Cardoso Tavares, coral Asa Branca. Gente, é assim a gente fecha o programa do que elas gostam. Um beijo para todos vocês e até sábado que vem. Ai, que legal. Puxa. Beleza
Você ouviu? Do que elas gostam? Do que elas gostam?